Muito bem, turma, vamos dar continuidade ao nosso estudo de direito processual do trabalho, a nossa mega revisão, né? Rapidinho, pontuando os principais temas que podem ser cobrados na sua prova. Olha, vamos ainda na audiência, agora nós temos aí uma sentença desse juiz de primeira instância. Cabe recurso? Cabe recurso. Para quem? Qual órgão? Para o Tribunal Regional do Trabalho. Dessa sentença, da sentença da vara, cabe recurso para o TRT, para o Tribunal Regional do Trabalho. Gente, quando esse recurso nós precisamos ter um preparo, tá? Preparo. O que é esse preparo? Quem irá recorrer deve pagar custas processuais porque ele perdeu em primeira instância e ainda o depósito recursal. Recurso ordinário, então deve ter o preparo, pagamento de custas e ainda o depósito recursal. Gente, lembre-se sempre que o empregado, ele só paga custas, ele só vai pagar as custas se ele tiver a improcedência da ação. Se for parcialmente procedente, ele ganhou o vínculo, ou ele ganhou apenas a hora extra, ou ele ganhou apenas a alteração na carteira, ou seja, alguma coisa ele ganhou, ele não vai pagar custas. Ele só paga custas se ele perder a ação, se a ação for improcedente. E, além do mais, ele só pagará custas se este reclamante não for beneficiário da justiça gratuita. Aí sim, ele irá pagar custas. Professor, e depósito recursal? Não. Reclamante, pessoal, não tem o compromisso, ou seja, não paga depósito recursal, não recolhe o depósito recursal. A ideia do depósito recursal é a garantia do juízo. É o empregador, quando ele recorre, ele vai depositando em juízo, a fim do quê? De dar garantia ao juízo. Bacana? Então, quando esse empregador irá recorrer, ele irá pagar custas, tá? Porque foi parcialmente procedente para o empregado, então ele vai ingressar com ele que vai pagar as custas, o empregador vai pagar as custas. E o depósito recursal, o empregador recolhe? Sempre o depósito recursal ele irá recolher. Bacana? Tá. Agora, existe uma outra figura que não paga nem custas nem depósito recursal, a massa falida. A massa falida não paga custas nem depósito recursal. No entanto, a súmula 86 diz que aqueles que estão em recuperação extrajudicial, esses não estão isentos de pagamento de custas e depósito recursal, tá? Súmula 86, dá uma lida nessa súmula rapidinho. E o ente público, gente? O ente público, ele está dispensado do recolhimento de custas, tá? De depósito recursal. O ente público não recolhe o depósito recursal. Ente público não recolhe o depósito recursal. Lembrando que a empresa pública e a empresa de economia mista, essa sim, recolhe custas e depósito recursal, tá? Empresa de economia mista recolhe custas e depósito recursal. Bacana? O que acontece? Aí eu tenho, pessoal, dessa sentença da vara, eu posso de imediato interpor um recurso, tá? Embora muitos doutrinadores não entendam como recurso, nós aqui da Seara Trabalhista, não são todos, mas eu adero também, que da sentença da vara, nós temos a interposição, tá? Podemos interpor o embargo de declaração. Sim, embargo de declaração. Mas o embargo de declaração, aquele por omissão, obscuridade ou contradição. Quando tem nessa sentença a omissão, a contradição, tá? E a obscuridade. E aí cabe, portanto, o embargo de declaração no prazo de 5 dias. Prazo de 5 dias para que o próprio juiz da vara, o juiz de primeira instância, possa ter o seu juízo de corrigir aquela falha por omissão, contradição, obscuridade. Ele tem o juízo de retratação, o juízo de primeira instância. Então, embargo de declaração. O importante você saber que os embargos de declaração, pessoal, embargo de declaração, ele tem o efeito de
interromper o prazo para o outro recurso. Ou seja, quando eu interponho embargos de declaração, quando eu ingresso com essa medida, o que acontece? Eu interrompo o prazo para o recurso ordinário, porque você sabe que da decisão da vara cabe recurso ordinário para o TRT no prazo de 8 dias. Mas, se dessa sentença tiver omissão, contradição ou obscuridade, eu posso usar dessa medida, embargos de declaração no prazo de 5 dias. E aí me interrompe o prazo para o meu recurso ordinário, o prazo do meu recurso ordinário começa a contar o prazo de 8 dias da decisão dos embargos de declaração. Da decisão dos embargos de declaração, aí começa a fluir o meu prazo para o recurso ordinário. Então, da decisão da vara, tanto para o empregado, o reclamante, como para o reclamado, a empresa poderão interpor, então, o embargo de declaração. Por quê, professor? Muitos dizem que não tem natureza recursal, tá? Você vai ouvir isso, tá? Mas, para nós aqui, pessoal, ele interrompe o prazo para o próximo recurso, tá? Que seria o recurso ordinário. Ele pode ter até um efeito modificativo, porque desse juízo de retratação poderá modificar essa sentença, tá? Então, para nós aqui, nosso entendimento, nosso humilde entendimento, é que tem esse efeito modificativo, tem o efeito de interromper o prazo do próximo recurso, então tem natureza recursal. Daí, nós temos o recurso ordinário. Recurso ordinário no prazo de 8 dias, tanto para o empregado como para o empregador, tanto para o reclamante como para o reclamado, prazo de 8 dias. 8 dias. Se for o ente público, tá? O prazo é em dobro, prazo de 16 dias para interposição do recurso ordinário. O que o recurso ordinário vai julgar, vai analisar, pessoal? O recurso ordinário é uma segunda opinião. É uma segunda opinião. Dado a decisão do juiz de primeira instância, o recurso ordinário tem a ideia de uma reanálise, ou seja, reanalisar aquilo que foi decidido pelo juiz de primeiro grau, tá? A ideia do recurso ordinário é esse. O que o tribunal vai analisar? Matéria de fato e matéria de direito. Toda a matéria o tribunal vai analisar novamente. É uma reanálise de todo o processo que foi sentenciado na primeira instância. Bacana. Agora, do recurso ordinário, tá? Eu tenho o chamado recurso de revista. Recurso de revista. Qual o prazo? 8 dias. Pessoal, aqui o processo do trabalho tem a uniformidade dos prazos. Princípio da uniformidade dos prazos. Esse princípio é que o prazo dos processos aqui na Justiça do Trabalho é unificado, é uníssono, ou seja, os prazos dos recursos, em regra aqui para nós, é de 8 dias, salvo aqueles recursos que são emprestados do cível. Por exemplo, o recurso extraordinário, 15 dias, o embargo de declaração, 5 dias, tá? Mas, em regra, o prazo é de 8 dias. Então, prazo de 8 dias para recurso ordinário, tá? Com a sua devida recolhimento de custas e de depósito recursal, tá? Se eu não realizar o recolhimento das custas e depósito recursal, tá? Nós temos que o recurso é deserto, tá? Se for fora desse prazo, é intempestivo, tá? O recurso de revista, por sua vez, pessoal, não irá analisar matéria de fato. Recurso de revista irá analisar somente matéria de direito. Somente matéria de direito. É um exemplo que nós temos. O recurso de revista de uma decisão que fere a Constituição, né? De uma decisão que fere a súmula, que fere a orientação jurisprudenciais, tá? Uma decisão que fere uma lei estadual, a convenção coletiva, enfim, tá? Somente eu vou tratar de matéria de direito, só matéria de direito. Prazo de 8 dias para o recurso de revista. Agora, cuidado, porque eles não cobram o recurso de revista. Ele vai te cobrar a exceção. A exceção. E aí eu vou te dar a dica. A exceção é o seguinte: quando o recurso de revista, você vai ter que analisar qual é tá, o rito que esse processo está tendo. Se é um rito ordinário ou rito sumaríssimo. Se for rito ordinário, tá? Quando fere a Constituição, quando fere uma lei federal, quando fere
uma lei ordinária, tá? Enfim, agora, quando nós estivermos diante de uma situação que o rito é um rito sumaríssimo, agora cuidado aí, tá? O rito sumaríssimo, pessoal, eu só posso interpor recurso de revista no rito sumaríssimo quando fere súmula, rito sumaríssimo como quando fere súmula e quando fere a Constituição Federal, tá? Então, cuidado aí, porque essa exceção, tá? Pode cair na sua prova. O que cai é isso, tá? Cabe recurso de revista em um determinado processo por rito sumaríssimo, cabe recurso de revista. Você vai dizer que cabe se, dentro desse caso concreto, estiver ferindo súmula do TST ou a Constituição Federal. Muito, mas muito cuidado, porque isso pode cair na sua prova, pessoal. Cuidado, tá? Agora, vamos supor que o recurso ordinário, tanto o recurso ordinário ou ainda o recurso de revista, foi trancado. Foi trancado o seu recurso. Por quê? Porque no momento da conferência não foi observado que estava a guia, a guia não estava lá, verificou, não tem a guia aqui, deserto, mas a guia estava. Olha, é intempestivo porque você interpôs no 9º dia e não foi observado que no 8º dia era feriado. O pessoal da vara não observou que o 8º dia foi feriado e ele deu o seu recurso como intempestivo, tá? Negou seguimento ao seu recurso. Gente, quando nega o seguimento do seu recurso, cabe um outro recurso. No prazo do quê? De 8 dias. Tá? Cabe recurso. Que tipo de recurso é esse? Cabe o agravo de instrumento. Agravo de instrumento, tá? No prazo de 8 dias. E qual a ideia do agravo de instrumento? Destrancar o recurso. O agravo de instrumento, a ideia do agravo de instrumento é destrancar o recurso. O meu recurso foi trancado sob a alegação de intempestividade. O meu recurso foi negado com a fundamentação de estar deserto. Nesse sentido, negou seguimento, até rima, negou seguimento, agravo de instrumento no prazo de 8 dias. Mais uma peculiaridade. Cuidado, porque no agravo de instrumento eu também tenho custas. Eu também tenho depósito recursal. No agravo de instrumento, pessoal, eu tenho depósito recursal. Agora, esse depósito recursal, o valor é diferenciado. Por quê? O valor desse depósito recursal é até 50% do recurso que eu quero destrancar. Se o meu recurso trancado foi o recurso ordinário, tá? E o meu depósito recursal no recurso ordinário foi de 6.900, por exemplo, tá? Eu vou ter que recolher 50%, tá? 50% do valor do depósito desse que eu quero destrancar, tá? Então, vamos arredondar para 7.000. 7.000. Lógico que nós temos uma tabela, mas vamos colocar 7.000 para ficar um número redondo. 7.000, meu recurso ordinário, tá? Meu recurso ordinário, 7.000 de depósito recursal. Foi trancado sobre a alegação de intempestividade, tá? Eu posso interpor o agravo de instrumento com o objetivo de destrancar esse recurso, para que esse recurso suba, No entanto, eu tenho que depositar 50% desse valor, ou seja, R$ 3.500, para que esse recurso não seja considerado o agravo de instrumento, seja considerado deserto, tá? Então, eu tenho que realizar esse procedimento. Agora, como, professor, eu vou ficar recolhendo, vou recolher do recurso ordinário, 7.000, mais 3.000 para o agravo de instrumento, já deu 10.000, aí vem o recurso de revista, também eu tenho que efetuar depósito recursal? Também, depósito recursal também. Agora, gente, os depósitos que eu for realizando, devo observar o teto do TST e devo observar a minha condenação. Se a minha condenação é 10.000, eu vou recolher depósitos, vou realizar os depósitos recursais até garantia do juízo, até que o juízo esteja garantido, tá? Não sou obrigado a recolher mais do que a minha condenação. Se a minha condenação é de 15.000, eu vou recolhendo, realizando os depósitos recursais até o limite da minha condenação,
até o limite da condenação. Por quê? A ideia do depósito recursal, pessoal, é a garantia do juízo. Você deve garantir o juízo. Bacana? Agora, vamos supor, veja bem, antes nós falamos de um outro recurso importante. Da decisão do meu recurso ordinário, pelo TRT, tá? Antes de eu interpor o recurso de revista, eu devo analisar se cabe embargo de declaração no prazo de 5 dias. Omissão, contradição, obscuridade. Se isso aconteceu, interpõe o prazo para o próximo recurso. Qual o próximo recurso? Recurso de revista. Prazo do recurso de revista, 8 dias. Da decisão do recurso ordinário, do acordo do recurso ordinário. Agora, no recurso ordinário, eu observei que tem omissão, contradição, obscuridade. Vou, nesse primeiro momento, tá, usar a medida do embargo de declaração. Bacana? Tá. Dessa decisão, do embargo de declaração, começa a fluir no meu prazo de 8 dias para recurso de revista. No caso do recurso de revista, a mesma coisa. Omissão, contradição e obscuridade, 5 dias para interposição dos embargos de declaração. Dessa decisão do recurso de revista, aí cabe embargos ao TST. Porque o embargo desses 5 dias é o que nós conhecemos como embarguinhos, né? Os embargos menores. Agora, o embargos ao TST, tá? Aos embargos do TST, é quando eu tenho aí, por exemplo, uma decisão do meu RR, da minha turma aqui do meu RR, e diverge com a decisão de uma outra turma, tá? Aí sim, cabe embargos ao pleno do TST. Qual o prazo? De 8 dias também. Agora, vamos voltar para o recurso ordinário. No recurso ordinário, de repente eu perdi o prazo. Eu sou empregado, tá? Contratei meu advogado, a empresa interpôs recurso ordinário e eu perdi o prazo do recurso ordinário. Tá? Eu posso, tá, dessa forma, usar uma medida que é o recurso adesivo, tá? O recurso adesivo, pessoal, nada mais é de que quando eu perco o prazo, eu empregado, perdi o prazo do meu recurso ordinário, tá? A empresa interpôs o recurso. No prazo que eu vou oferecer as contrarrazões desse recurso ordinário que a empresa interpôs, eu já adesivo, ou seja, já uso a medida do recurso adesivo. Esse recurso adesivo vai junto com as minhas contrarrazões, tá? E eu utilizo essa medida para também discutir em sede de tribunal aquilo que eu não concordei, tá? Então ele vai adesivado, vai junto com o recurso da empresa, ao ponto que se a empresa desistir do recurso, esse meu recurso também cai, o recurso adesivo também cai. Uma dica importante, esse recurso adesivo utilizado pelo empregado, ou seja, aquele que perdeu o prazo, não necessariamente precisa versar sobre a mesma matéria da parte adversa que interpôs o recurso ordinário. Tá? Não precisa versar sobre a mesma matéria. Pode ser uma matéria diferente. Ele discutiu hora extra, por exemplo, no recurso ordinário dele, e no meu recurso adesivo, eu perdi o adicional noturno e quero discutir novamente o adicional noturno em sede de tribunal. Tá? Vai adesivado junto. Se a empresa desistir do recurso, o meu recurso adesivo também cai. Qual o prazo? O prazo das contrarrazões. Qual o prazo que eu tenho para oferecer as contrarrazões, gente? Tanto do recurso ordinário, recurso de revista, o agravo do instrumento, 8 dias. Contrarrazões, é o prazo de 8 dias. Então, o prazo que eu tenho para oferecer as contrarrazões de um recurso ordinário, que a parte adversa interpôs, é de 8 dias. Junto, portanto, com as minhas contrarrazões, eu adesivo o meu recurso pertinente, nesse caso, o recurso adesivo. Bacana, gente? E aí, nós temos o recurso extraordinário, tá? Aquele recurso quando fere a Constituição. Qual o prazo? Prazo de 15 dias, tá? Da decisão aí do pleno, tá? Muito bem. Outra coisa importante também, pessoal, que você deve ficar extremamente atento, é que esse prazo de 8 dias, né, é o prazo uniforme. Na hora da sua prova, tente visualizar qual recurso
Se você vê que é um recurso eminentemente da nossa área aqui, da nossa seara trabalhista, 8 dias, sem medo de errar, sem medo de errar. Marque 8 dias. Bacana? Então, o que a gente tinha para falar de recurso, que eu acredito que pode ser cobrado na sua prova, são essas situações. Lembrando também, para a gente fechar aqui o bloco, que algumas ações são originárias do TRT. Tá? Algumas ações são originárias do TRT. Por exemplo, mandado de segurança, dissídio coletivo, ação rescisória. Tá? Essas ações são originárias do TRT, do tribunal. Tá? É do tribunal. São ações originárias do tribunal. Cuidado também, pessoal, que na questão de conflito de competência, que um juiz, uma vara que pertence a um determinado tribunal, entre eles não há conflito de competência por questão de hierarquia. Agora, se eu tenho um conflito de competência entre o juiz de um determinado tribunal e um outro juiz de outro determinado tribunal, mesmo Tribunal do Trabalho, quem é competente para julgar esse conflito? O TST. O TST. Não há conflito entre o juiz e o tribunal a que ele pertence. Não há conflito de competência. Há conflito de competência entre juízes de tribunais diferentes. Quem é competente para solucionar esse problema aí? O TST, que é a cúpula. Eu tenho um juiz da Justiça Comum e um juiz da Justiça do Trabalho. Surgiu um conflito de competência. Quem é competente para julgar? O STJ. O STJ irá resolver esse conflito. Eu tenho um conflito de 2 tribunais, Tribunal da 2ª e o Tribunal da 24ª região, um exemplo bem maluco. Quem é competente? Para você saber que competente é o TST. Então percebe que vai subindo, quem resolve é quem está acima. Tá? Então isso foi cobrado no último exame, não acredito que seja cobrado novamente essa mesma questão, mas vale a pena a gente mencionar e trazer, porque numa dada urgência, né, caiu na sua prova, você vai saber e vai conseguir solucionar esse caso concreto. Pessoal, demos uma passeada aí nos tópicos mais importantes em direito processual do trabalho. Gravamos aí nosso 4º bloco, tá? Nosso 4º bloco. Eu quero desejar para você sucesso, quero desejar para você uma boa prova, Tivemos aí 1h40, alguma coisa assim, quase 2 horas de mega revisão só de processo do trabalho, mais direito do trabalho, deu praticamente 4 horas de mega nosso, fora as aulas que você teve aí do nosso intensivão, tá? Mais a resolução de questões. Você está preparado, gente? Você está preparado.